Olá, falando hoje sobre reconexão e sincronicidades. Quando a vida começa a conversar com você, você já teve a sensação de que certas coisas simplesmente encaixam? Como se por um instante a vida deixasse de ser caótica e começasse a fazer sentido de um jeito quase mágico? Aquela pessoa que aparece exatamente quando você precisa ouvir algo. É a oportunidade que surge logo depois de um momento de dúvida, ou até mesmo uma sequência de eventos, vamos dizer assim, improváveis, que parecem estar conectados por um fio invisível. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Reconexão e sincronicidades. Mas não de um jeito místico demais, nem racional demais. Eu quero falar de um lugar humano, onde experiência, percepção e significado se encontram. Vamos começar pela reconexão. Reconexão não é algo sobre virar outra pessoa, não é sobre se reinventar completamente ou abandonar tudo o que você é. Reconectar-se é, na verdade, lembrar ou lembrar quem você era antes de tantas distrações, antes de tantas programações, antes de tantas expectativas externas e pressões começarem a te moldar. Ao longo da vida, a gente vai se desconectando aos poucos. Não acontece de uma vez, é sutil. Você começa a ignorar o que sente, a silenciar a sua intuição, a tomar decisões baseadas no que faz sentido, só que para os outros e não para você, você nem percebe. Mas quando percebe, está vivendo no automático. A reconexão começa quando você pausa, quando algo acontece que você se obriga a pausar. E essa pausa pode vir de várias formas: cansaço que não passa, vazio difícil de explicar, ou até um momento de crise, porque muitas vezes é no desconforto que a gente percebe que algo precisa mudar. Reconectar-se é algo como se fosse voltar a escutar. Escutar o que você sente quando está sozinho. Escutar o que te anima de verdade. O que te incomoda profundamente. Porque tudo isso é informação. E ignorar essas informações custa caro, custa energia, custa tempo, custa vida. Agora, onde entram as sincronicidades nisso tudo? As sincronicidades são aqueles eventos que parecem coincidências, né? Mas, ao mesmo tempo, elas carregam um significado especial para você. Não é só o fato em si, mas o impacto que eles têm, que a gente sente que aquilo acontece. Por exemplo, você pode estar pensando em mudar de caminho, mas está inseguro. De repente, começa a encontrar conteúdos, pessoas, oportunidades, exatamente sobre aquilo. Aquele sussurro, aquela conversa aleatória que pode trazer a resposta que você precisava. Um livro cai nas suas mãos no momento certo e você pensa, isso não pode ser só coincidência. É aquele uau, né? Talvez não seja, mas aqui está o ponto mais importante. Sincronicidades não são os sinais mágicos que controlam sua vida. Elas são reflexos da sua atenção. Quando você começa a se reconectar, você passa a perceber mais. E quando você percebe mais, você encontra significado
em coisas que antes passariam despercebidas. O seu estado de percepção que muda. Ou seja, não é necessariamente que a vida começa a mandar mais sinais. É que você começa a enxergar melhor. E isso muda tudo. Porque quando você está desconectado, a vida parece aleatória. Ela só parece que acontece e que você não faz parte dela. As coisas acontecem e você reage. Não existe um fio condutor, apenas eventos soltos. Mas quando você está reconectado, você começa a perceber padrões. Você começa a entender o timing das coisas e começa a talvez confiar mais no processo. Não porque tudo está sob controle, mas porque você está mais presente. E presença é o que transforma coincidência em sincronicidades. Agora, cuidado com um erro muito comum: tentar forçar sincronicidades. Não adianta. As sincronicidades acontecem, não adianta forçar. Muita gente, quando descobre esse conceito, começa a procurar sinais em tudo. Cada número, cada detalhe, cada evento vira uma tentativa de encontrar um recado do universo. Mas isso pode te afastar da reconexão, ao invés de aproximar. Por quê? Porque você sai da experiência e entra na expectativa, na interpretação obsessiva e fica pesado. Em vez de viver, você tenta decifrar. Em vez de sentir, você tenta controlar o significado. A verdadeira sincronicidade não precisa de esforço para ser percebida. Ela se destaca naturalmente. Ela te chama a atenção sem que você precise caçar ela. E principalmente, ela faz sentido para você e não para os outros, não para outra pessoa, não para um sistema de crenças, mas para a sua própria experiência. Voltando à reconexão, existe uma pergunta simples que pode te ajudar muito nesse processo. Isso faz sentido para mim? Não no sentido lógico apenas, mas no sentido interno. Aquela sensação de alinhamento, aquela clareza tranquila, que não precisa ser validada, não precisa ter validação externa, você sente que é para você. Quanto mais você faz escolhas baseadas nesse tipo de percepção, mais você se reconecta. E quanto mais você se reconecta, mais as sincronicidades parecem aparecer. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma integração. Você começa a alinhar o que sente, o que pensa e o que faz. E quando isso acontece, a vida flui de um jeito diferente. Não mais fácil, necessariamente, mas mais coerente. E coerência traz paz. Agora, falando algo importante, nem toda coincidência é uma sincronicidade. E nem toda sincronicidade é um sinal positivo. Às vezes, eventos difíceis também fazem parte desse processo. Às vezes, uma porta se fecha, uma relação termina, um plano não dá certo. E no momento, isso parece um erro, um atraso, um problema. Mas, olhando depois, você percebe que aquilo te redirecionou. Isso também é sincronicidade. Não porque era, por exemplo, para ser assim, de forma determinista, mas porque
dentro da sua experiência, aquilo ganhou significado e contribuiu para o seu caminho. E aqui entra a responsabilidade pessoal. Reconexão e sincronicidade não tiram o seu poder de escolha. Pelo contrário, elas aumentam, porque você sente que você está conectado com a vida. Você continua responsável pelas suas decisões. A diferença é que quando você está mais conectado, as suas escolhas tendem a ser mais conscientes. Você para de agir só por impulso ou por medo e começa a agir com mais intenção. E intenção muda a qualidade da sua vida, não é? Agora, talvez você esteja se perguntando: como eu começo esse processo? Não existe uma fórmula única, mas existem alguns caminhos simples e acessíveis. Primeiro, reduza o ruído, visite o silêncio, escute a si mesmo. Hoje, a gente vive cercado de estímulos, informação o tempo todo, opiniões o tempo todo, distrações o tempo todo. E no meio disso, fica difícil ouvir a si mesmo, não é? Então, criar momentos de silêncio é essencial. Pode ser alguns minutos por dia, sem celular, por exemplo, né? Uma caminhada sem fones, ou até um tempo sozinho para refletir. Segundo, observe seus padrões. O que tem se repetido na sua vida? Situações, tipos de pessoas, desafios. Muitas vezes, as respostas estão nesses padrões. E não é para você se culpar, mas para entender o que está sendo refletido ali. Siga pequenas curiosidades. Nem toda mudança precisa ser radical. Às vezes, uma simples curiosidade, um tema que te chama a atenção, uma vontade leve, pode ser o começo de algo maior. E ao seguir isso, você começa a abrir espaço para novas experiências. Começa a fazer aquilo que nunca fez. Confie no processo, mas mantenha, claro, o senso crítico. Confiança não é ingenuidade. Você não precisa acreditar que tudo tem um propósito grandioso. Sabe, o tempo todo imaginar algo grandioso. Mas pode reconhecer que sua experiência tem valor e que você pode aprender com ela. Esse equilíbrio é o que mantém você centrado. Esteja presente. O mais importante, presença. Parece simples, mas não é. Estar presente significa realmente viver o momento em que você está. Não só fisicamente, mas mentalmente também. Porque é no presente que as conexões acontecem. É no presente que você percebe. É no presente que a vida se torna única, que a vida se revela. Sem presença não existe reconexão. E sem reconexão, as sincronicidades passam despercebidas. Para encerrar, eu quero te deixar com uma reflexão. E se a vida não tivesse contra você, nem totalmente a seu favor, mas em diálogo com você, em conexão, querendo te mostrar as coisas, se a vida fosse assim, e se em vez de tentar controlar tudo ou entender tudo, você começasse a participar mais conscientemente desse diálogo, reconectar-se é isso, voltar a fazer parte da própria vida. E quando você faz isso, as coincidências deixam de ser apenas coincidências. Elas se tornam pontos
de conexão, pequenos momentos em que você percebe que existe algo sendo construído, não fora, mas junto com você. Então, da próxima vez que algo coincidir de um jeito especial, não precisa correr para explicar. Apenas observe, sinta e pergunte a si mesmo: o que isso significa para mim? O que aquilo que está acontecendo agora na minha frente significa para mim? Talvez a resposta não venha na hora, mas o simples fato de você estar atento já é parte da reconexão. E isso, por si só, já muda totalmente tudo. Gratidão.